naquela mortalha. E aí, eu sou pastor, eu sou de origem católica. Eu me converti depois de muita história que Jesus me trouxe, né? Mas eu sou de origem católica. O obreiro que até agradeceu meu pai, Antônio Vieira da Rocha, aquele obreiro que está ali, que cantou os 2 hinos chorando aqui. Eu fico feliz com esse quebrantamento dele na presença de Deus, porque a gente se conhece há muitos anos, tá? Na verdade, desde criança, né? Desde pequeno. Então, o que acontece? Eles dizem que aquela é a exata imagem do rosto de Jesus. Só que foram fazer datação do papel carbono daquela mortalha. E não era do primeiro século. Caiu por terra. Era do período medieval. Por volta do 11º, 12º século. Por 2.000 anos na mortalha. Que pano vai resistir 2.000 anos? Tem que ser um mínimo muito preservado para aguentar 2.000 anos de... A roupa que você usa, você já tem que ali trocar, rasa. A mulher costura aí o fundo da calça, a cueca, costura tudo na corrente. Aí uma mortalha vai aguentar 2.000 anos nesse X. Mas por quê? Veja bem, ao desejo de vir a face do Senhor Jesus. Só que agora aconteceu de um jovenzinho nos Estados Unidos que é alegado ter passado por um processo de quase morte. Nesse processo de quase morte, ele volta e ele alega ter recebido a sua vida novamente por causa que Jesus apareceu para ele. Aí foram fazer um retrato falado de Jesus, segundo a descrição da criança, que obviamente vai descrever quem ele era, mas não a sutileza, né? Porque é mais fácil, às vezes, acreditar numa criança que realmente ainda mantém a pureza da verdade, da sinceridade, da genuidade, do que uma pessoa muito maliciosa que pode mentir e criar coisa. E eles fizeram um retrato falado. Moral da história: o retrato falado que fizeram do rosto de Jesus, segundo a descrição da criança, não bateu com as características de um judeu do primeiro século. O que é que Deus está nos deixando? Lá em Bragança, pastor, o senhor é daqui da região, não? Lá em Bragança aconteceu um fenômeno. Todos vocês aqui já devem ter ouvido falar, há muitos anos, tem uns 25 anos mais, 20 ou 25 anos mais, que houve um rebuliço lá no Cerejo de Bragança, que tinha uma casa que a sombra do rosto de Jesus apareceu na casa. Era o silêncio, lembra desse fato? Então todo mundo foi lá para casa e bora ver o rosto de Jesus. Jesus diz assim em Mateus 24, no sermão profético: quando disserem que o Filho do Homem está no interior de uma casa, não procureis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E a palavra grega parousia, para vida, é uma vida presencial, física e corporal. É a palavra grega parousia que a gente traduz como vinda do Senhor. É uma vida física. Então, eu vou dizer para os irmãos que às vezes tem ansiedade, só tem um jeito de tu ver Jesus, partir para a eternidade. Ninguém quer ir agora. Ô Jesus, eu estou cheio de promessas. Não. Todo mundo com Jesus e quer o Senhor, mas ninguém quer partir. Então, quando Paulo diz assim: se antes conhecemos Cristo segundo a carne, ou seja, segundo a sua encarnação, já agora não conhecemos desse modo. Por quê? Porque o corpo de Cristo foi glorificado e atinge níveis de espiritualidade que alguém só sabe que é Jesus quando Jesus se dá a conhecer. Isso é fato. Isso está nos evangelhos. Beleza? Vamos lá. As 10 aparições de Jesus que comprovam a sua ressurreição. Primeira aparição de Jesus. Suas aparições aconteceram primeiro a Maria Madalena, junto ao túmulo, segundo está em João, capítulo 20, do versículo 11 ao 18. Então, essa foi a primeira aparição do Senhor Jesus. E aí, eu acho que vocês têm que dar uma olhada lá no texto bíblico sobre essa referência. Eu vou colocar suas referências, os irmãos vão anotando. Chegando em casa, deixa eu ler essas 10 aparições de Jesus na Bíblia. E aí já vou terminar. Tá? Para as mulheres que vão lá, primeira aparição de Jesus, Maria Madalena. Segunda aparição de Jesus após sua ressurreição, para as mulheres que voltaram da sepultura para anunciar os discípulos que Cristo não estava no sepulcro. Mateus capítulo 28, versículo 8 ao 10. Segunda aparição de Jesus. Dentro daquele período de 40 dias, um mês e 10 dias, Jesus apareceu nos evangelhos que registra 10 aparições dele. Terceira aparição de Jesus. Ele apareceu para Pedro, que está lá em Lucas capítulo 24, versículo 34 e 1 Coríntios 15, 5. Então nós já temos aqui a terceira aparição do Senhor Jesus. Quarta aparição de Cristo.
Cristo apareceu aos discípulos que foram pelo caminho de Emaús ao entardecer. Marcos 16, 12, Lucas 24, 13 a 32. Quarta aparição de Jesus, durante o período de 40 dias. Quinta aparição de Jesus. Os discípulos reunidos em uma casa em Jerusalém, quando Tomé estava ausente. Ele primeiro fez duas aparições, uma quando Tomé estava ausente e a outra quando ele estava presente. Estava em Marcos 16, 14, Lucas 24, 16, 43, João 20, 19, 25, que alguns acreditam ser a casa da mãe de João Marcos, sobrinho de Barnabé, que está lá em Atos 16, 12. Vocês querem saber dessa casa aqui, que foi uma das casas em Jerusalém que Jesus apareceu na sua quinta aparição? Leia Atos 12, 12, que você vai ver que a casa de João Marcos, da mãe dele, era justamente essa casa que estava em Jerusalém. E deixa eu explicar uma coisa, vou trazer uma pérola interessante da teologia para vocês. Quando você olha no final do Evangelho de Marcos, você vê que tem um menino ali que fica assustado quando Jesus é preso no outro dia, sempre sai pelado, sim ou não? Sai em seguida desse texto. Pois é, alguns acreditam que esse menino que sai pelado é o próprio João Marcos, quando estava ali com os discípulos nesse período. Então, os teólogos acreditam, tá? Os teólogos acreditam nisso, entendeu? A teologia ela traz coisas interessantes, né? Então, as 10 aparições de Jesus comprova a sua ressurreição. Sexta aparição de Jesus. Depois apareceu com Tomé presente. Então ele apareceu na quinta, sem Tomé, e agora o Tomé presente, João 20, do 26 ao 31, 1 Coríntios 15 e 5 também. Sétima aparição de Jesus. Também apareceu a 7 discípulos junto ao Mar da Galileia, segundo João 21. 7 discípulos. Sétima aparição de Jesus. Oitava aparição de Jesus. Os apóstolos e mais de 500 seguidores de Jesus, segundo Mateus capítulo 28, do versículo 16 ao 20, Marcos 16, do 15 ao 18, 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 16, fala que ele apareceu na sua oitava aparição aos apóstolos e a mais de 500 crentes. 500 pessoas viram Jesus ressuscitado para a glória de Deus. Agora, como é que se confronta o testemunho? A Bíblia não diz que se for 2 ou 3 testemunhas se confirma todo o negócio, não. Agora imagina 500 irmãos. Vão ter que matar 500 pessoas que viram a mesma coisa, e isso está registrado em 1 Coríntios 15, 6. Então, isso aqui é prova cabal, concreta, insofismável, indubitável, que Jesus ressuscitou, e a prova disso são as suas 10 aparições, e a 9ª aparição de Jesus foi a Tiago, meu irmão de Jesus, segundo 1 Coríntios 15, 7, que foram um dos mais reticentes a aceitar a divindade de Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que é mais fácil um desconhecido crer que você é de Cristo do que um familiar acreditar que você é de Deus. O Tiago foi um cara que foi irmão, meio irmão de Jesus, por parte de mãe ou por parte de pai, também primeiro que foram mais reticentes a aceitar a divindade. Tipo assim, eu não posso acreditar que esse cara é Deus. Eu comi com ele saiu do útero da minha mãe, quando eu saí também, eu não sou Deus, como é que ele é Deus? E o cara começou a resistir. E ele foi um dos que nos evangelhos foi um dos ferrenhos opositores de Jesus, até que ele se converteu, vendo que de fato ele morreu e ressuscitou para a glória de Deus. Até a credibilidade, aleluia. Às vezes, irmãos, algo sobrenatural tem que acontecer dentro da sua família. Eu já quero fazer uma aplicação, porque não adianta só interpretar o texto, essa já é uma aplicação da mensagem de hoje. Muitos familiares nossos só se voltarão a Deus quando verem o sobrenatural de Deus através das nossas vidas. Quem está entendendo também? Aleluia. 9ª aparição, 10ª, já estou concluindo. Por último, Jesus apareceu aos seus discípulos no Monte das Oliveiras quando se despediu e foi gloriosamente elevado às alturas ao encontro do Pai, segundo Marcos 16, 19 ao 20, Lucas 24, 44 e 53 e Atos capítulo 1, versículo 3 ao 12. 10 aparições. 500 irmãos viram, não foi só os apóstolos, foi só 12. 500 pessoas. E isso eu estou falando de 10 aparições de Jesus após a sua ressurreição, não após a sua ascensão. Porque Jesus, depois que se despediu do Monte das Oliveiras, foi assunto ao céu, aparece para quem? Aparece para o apóstolo Paulo na estrada de Damasco, que era um assassino e ferrenho perseguidor da igreja.
E outra, mais uma prova de que quem vê Jesus só conhece que é Jesus que está aparecendo se ele disser quem ele é. Paulo viu e ficou: por que tu me persegues? Quem és tu para que eu sou Jesus a quem me persegue? E o interessante que o texto diz que Jesus falou para Paulo em língua hebraica. Outra aparição gloriosa de Jesus. João, quando vai ver Jesus, não vai ver Jesus como um judeu, cabelo negro, nariz pontiagudo. Já vê aqueles caras que tem o nariz que parece nariz de águia? É característico do judeu. Ele não tem um nariz assim, esse batelão, igual tem minha velha pessoa tem um batelão. Né? O nariz do judeu ele é meio que nariz de águia. Olha para mim, nariz de águia. E o cabelo negro, e o dele era cortado no meio, que nem os judeus nazarenos, que eram da cidade de Nazaré. Eles tinham essa característica. Esse Jesus que João vê já tem o cabelo branco. Os olhos são diferentes, já tem Cristo glorificado. Então, muitas aparições do Senhor Jesus de fato. Mas aqui nós estamos abordando somente as 10 aparições de Jesus no período pós-ressurreição, antes dele ser assunto ao céu, dentro do espaço de 40 dias. Todo mundo indo? 1, 2, 3 e já. Tão sonhada esperança restaurada. 1 Coríntios 15, 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, em sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua parousia no grego, na sua vinda. Glória a Deus. A conclusão. Nós concluímos, apesar de toda essa introdução, desenvolvimento e conclusão, que para João, o autor desse evangelho, e para todos os cristãos primitivos, bem como para todos nós no tempo presente, a ressurreição de Jesus é uma verdade imutável sobre a qual a fé cristã está alicerçada no testemunho daqueles que realmente viram que Cristo voltou a viver. O testemunho daquelas pessoas hoje, após mais de 2000 anos, fortalece a nossa fé na obra salvífica de Cristo. Ainda é possível, perdão, uma digitação aqui, ainda é possível ouvir as palavras do próprio apóstolo Paulo: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra, Senhor, através do Teu Espírito, venha ser cada vez mais confirmada em nossos corações, trazendo a igreja, Senhor, a esperança de um dia, aleluia, ver aqueles que nos antecederam na morte, como disse Paulo: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. E nós veremos, Senhor, se ficarmos vivos até a vinda do Senhor. Aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Quantos glorificam o nome do Senhor nosso Deus e exaltam o seu poderoso nome? Aleluia! Glorificado a Deus. Eu agradeço a Deus a minha oportunidade, ao pastor, aos envolvidos pela escola dominical e a todos os irmãos que tiveram a paciência de nos ouvir por 1 hora. Deus te deu 1 hora.